todos! Hoje esse vídeo é para responder uma pergunta sobre como cobrar do seu cliente. E aí essa pergunta é em relação à questão financeira, como cobrar do meu cliente, como eu vou fazer a cobrança ao final de cada sessão, ou se o cliente estiver me devendo, estiver com várias sessões em haver, como cobrar do meu cliente, né? Bem, primeira coisa que eu acho que é bem importante a gente pensar, que se você tem algum incômodo, algum desconforto em fazer isso, em fazer essa cobrança do seu cliente, pode ser que você, psicólogo, esteja com algumas crenças irracionais, inadequadas sobre a questão da cobrança. Então, a primeira coisa que é bem importante a gente pensar como é cobrar para você. Como você lida com essa questão do dinheiro, de receber o dinheiro, de fazer a cobrança em relação ao seu trabalho. Porque pode ser que isso, na verdade, seja um desconforto pessoal seu. E aí é importante você identificar isso e trabalhar isso dentro de você. O que eu percebo de alguns incômodos que são trazidos por psicólogos nesse sentido? Quando o psicólogo tem uma dificuldade, algum incômodo, algum desconforto, alguma dificuldade em cobrar do seu cliente. Existem várias crenças que não só psicólogos, mas profissionais que a gente costuma ter em relação ao dinheiro, em relação à cobrança. Uma delas é que falar sobre dinheiro é algo feio, algo ruim. Muitos de nós aprendemos isso de que a gente não deve falar sobre dinheiro ou que de falar sobre dinheiro é um tabu, né? Em muitas famílias isso foi ensinado de que é um tabu. A gente vê aí que existem até casais que não falam sobre dinheiro, não negociam, não combinam as coisas. Então, pode ser que a gente tenha isso dentro da gente, essa ideia de que falar sobre dinheiro é feio, e aí a gente não consegue falar com naturalidade com o nosso cliente sobre isso. Tanto para combinar o valor de sessão, ou para combinar desconto, ou para cobrar o pagamento também, né? Então, pode ser que essa falta de naturalidade seja a partir dessa crença. Uma outra crença de que se falar sobre dinheiro é feio, cobrar também é feio, como se nós estivéssemos sendo ruins por cobrar de alguém, né? Quando na realidade, se nós combinamos algo, a gente simplesmente vai lembrá-lo de realizar o pagamento, né? Então seria algo natural. Se você está prestando um serviço, você vai ter o pagamento, como quando a gente compra alguma coisa. Isso faz parte do serviço, o pagamento. Então, isso deveria ser algo natural. E cobrar do cliente não necessariamente é algo feio, ruim. Você não deve se sentir envergonhado, incomodado de fazer isso. Você só está lembrando ele de uma parte desse serviço, tá? Existem outras crenças que às vezes está dentro da própria pessoa, do próprio psicólogo, e a gente está falando do profissional mesmo, do psicólogo, que às vezes tem a ver com merecimento, com valor, o quanto o psicólogo se sente merecedor daquele dinheiro que ele está recebendo, tá? E isso não necessariamente porque ele não trabalhe bem, ele pode trabalhar muito bem e saber racionalmente que ele merece aquele dinheiro, mas pode ter algo dentro dele que diga que ele não merece receber, que ele não merece ser bem remunerado por esse trabalho, por ser psicólogo, né? Muitos psicólogos têm essa ideia de que psicólogo não tem dinheiro, de que psicólogo não é bem remunerado, o que é uma ideia errada, que nem sempre isso é verdade. Se o psicólogo trabalha bem, se ele se capacita, se ele se qualifica, ele trabalha bem, ele deve ser bem remunerado também por isso, tá? Então, essa ideia de que a gente não merece, de que a gente não vai ter dinheiro, isso também pode ser uma crença que o psicólogo tem e, consequentemente, se lá no fundo ele tem essa ideia de que ele não é merecedor disso, ele pode ter uma dificuldade em cobrar do cliente, em receber também desse cliente. Quando ele estiver recebendo dinheiro, ele pode ter dificuldade em relação a isso, se ele achar que ele não é merecedor desse dinheiro.
Muitos psicólogos também sentem que o trabalho deles não tem esse valor, né? Então eles podem se sentir incomodados em cobrar um valor, achando que no fundo o trabalho deles não tem valor. E aí é algo bem importante de a gente olhar quanto você valoriza o seu trabalho, quanto você dá valor para o trabalho que você faz. Primeiro, para o trabalho de psicoterapia em geral, porque a gente aqui está falando sobre psicólogos clínicos, né? E o trabalho principal aí é a psicoterapia. Quanto você valoriza o trabalho da psicoterapia, de uma forma geral? E quanto você valoriza o seu trabalho? Quanto você vê que o seu trabalho tem valor? E eu sempre falo, costumo aí falar às vezes para meus pacientes sobre que eu faço um preço para eles, né? Um valor de sessão. Mas que se eu fosse cobrar realmente o que vale a sessão de psicoterapia, eles não teriam como pagar, porque eu entendo que o valor ele é muito maior do que o preço que eles pagam, né? Mesmo que eles paguem bem, que remunerem bem por isso, porque o valor é muito maior. E por que eu sei disso? Porque eu sei os benefícios que isso tem na vida dos meus pacientes, eu já tive muito retorno dos pacientes sobre isso, então eu já verifiquei, já tive experiência com isso, e principalmente eu sei o quanto as psicoterapias tiveram benefícios na minha vida. Então, eu nos processos psicoterápicos que eu fiz, eu sei o quanto isso teve valor para mim, o quanto eu melhorei, o quanto muita coisa que eu consegui na vida foi em função da minha psicoterapia pessoal. Então, eu sei o quanto a psicoterapia é importante, ela tem valor. Então, quando eu cobro de um cliente, eu sei, eu não tenho medo de cobrar porque eu sei o valor que isso está sendo na vida dele, né? Eu sei o quão importante isso é na vida dele, eu sei o quanto a psicoterapia é importante. Então, se você tem lá no fundo essa ideia de que às vezes esse trabalho que você faz não tem valor suficiente para ser bem remunerado, pode acontecer duas coisas. Uma, você talvez não tenha sentido ainda o valor da psicoterapia na sua vida, você como paciente. E aí é importante você pensar isso. Como é que foram as suas psicoterapias? Quanto você obteve valor, benefício das suas psicoterapias? Talvez você precise sentir mais isso na sua psicoterapia pessoal. Talvez precise procurar psicoterapeutas que te ajudem a realmente perceber esses benefícios, né? Então, essa é uma das questões. Outra questão é como você está olhando o seu trabalho. Às vezes você pode perceber que tem algo que você precisa melhorar no seu trabalho, que talvez o seu trabalho realmente não tenha tanto valor porque você precisa melhorar alguma coisa. E aí é o momento de buscar melhorar isso. O que você precisa? Precisa de supervisão? Você está fazendo supervisão? Você está fazendo cursos? Está lendo? Está se capacitando? Talvez você sinta que precise fazer algo mais para ser justo, para ser equilibrado o dinheiro que você está recebendo. Então, isso também é às vezes um indicador de que a gente precisa buscar algo mais. Às vezes a gente sente isso também, esse incômodo em cobrar em relação a alguns pacientes. Muitas vezes são pacientes em que a gente acha que não está fazendo um bom trabalho. E aí a gente pode se sentir incomodado e desconfortável em cobrar desse paciente. Se isso está acontecendo com você, com algum paciente em particular, aí é muito importante você fazer supervisão. Você não deve deixar de cobrar ou cobrar menos desse paciente por causa disso. Pelo contrário, você deve aproveitar isso para fazer supervisão, levar para sua supervisão e avaliar se você pode ser melhor, se você pode adaptar, trabalhar melhor com esse paciente, o que está acontecendo que você não está conseguindo sentir que o seu trabalho tem retorno na vida dessa pessoa, tá? Se é uma questão mais dessa pessoa, um limite desse paciente. E aí a supervisão vai te ajudar a avaliar isso. Então, se com algum paciente você estiver sentindo um incômodo em cobrar, avalie isso, o que está se passando com você e busque supervisão para esse caso. Isso é um indicativo de que você está sentindo uma necessidade de avaliar melhor esse caso e de poder entender aí se você está errando, se você precisa melhorar ou se é um limite do próprio paciente, para sentir mais segurança em relação a isso.
Algo também que às vezes os psicólogos têm é um incômodo em cobrar porque acreditam que está sendo muito difícil para o paciente pagar a sessão. Ou seja, às vezes é um sentimento de dó, de pena do próprio paciente, por entender que ele está se sacrificando, pagando esse valor da sessão de psicoterapia, tá? E isso também é um problema nosso. Primeiro, eu acho que quando a gente está com dó do nosso cliente por ele estar pagando, né, muito a psicoterapia, é, e aí, assim, é claro que tem pessoas que vão pagar o nosso valor de psicoterapia que vai ser tranquilo para eles pagarem, né? Que vai ser muito pouco sobre o rendimento deles. E tem pessoas que vão pagar, sim, com mais esforço, que vão precisar se esforçar, às vezes vão precisar economizar em algum aspecto para poder pagar a psicoterapia, tá? E aí a gente vai precisar entender que isso é uma escolha do paciente. Ele está escolhendo fazer isso. E se ele está fazendo isso, isso mostra que para ele a psicoterapia é importante. Eu mesma já lembro de vários momentos em que eu tive que economizar dinheiro, que tirar de outros lugares para poder pagar minha psicoterapia pessoal, para poder pagar bons psicoterapeutas, né? Ainda hoje acho que não é tão barato para pagar minha psicoterapia, então às vezes tem que economizar mesmo. Mas eu faço isso e sempre fiz com muita satisfação, com muito prazer, em pagar sabendo que isso me daria retorno, que isso era vantajoso para mim. Então, se o seu paciente está pagando, mesmo sendo difícil para ele, é sinal que ele está valorizando a psicoterapia dele, que ele sabe o quanto é importante isso para ele. E ótimo, isso é excelente. Você que não está vendo ainda esse valor, se você fica com dó dele ou ainda sente isso. Claro que é diferente se o paciente não puder pagar e aí ele tentar negociar com você, aí você vai avaliar aí se pode dar desconto ou não. Mas o que eu vejo é que às vezes os psicólogos têm dó do cliente mesmo sem ele dizer nada. Ele está pagando, está conseguindo pagar o preço e aí o próprio psicólogo fica com dó e às vezes oferece desconto sem que o cliente fale sobre essa necessidade antes. Então, isso precisa ser visto como você está olhando o seu cliente, de que forma você vê ele. Porque você não consegue ver a importância que ele está dando para a psicoterapia, o valor que ele está dando. E é muito legal quando o paciente faz isso, quando ele está se esforçando até financeiramente para poder fazer a psicoterapia dele. Ele realmente está investindo, né, na psicoterapia. Bem, visto essas crenças, e talvez você possa ter outras aí envolvidas com essa questão do dinheiro, o dinheiro é uma questão complexa, às vezes pega em vários aspectos nossos, né? Então, se você tiver qualquer uma dessas questões, é muito importante você trabalhar isso na sua psicoterapia individual, observar como é isso para você, como você vê o dinheiro, como você vê o fato de cobrar do outro, tá? Então, esse é um aspecto que é importante você levar para a psicoterapia e, novamente, em muitos casos, você vai precisar levar para a supervisão, em específico, para ver a sua questão técnica, ver se você precisa melhorar realmente o seu trabalho em algum aspecto. Não tem problema nenhum, às vezes, a gente achar que está cobrando muito pelo retorno que a gente está oferecendo ao cliente, mas aí o que a gente vai fazer? A gente precisa melhorar o retorno que a gente está oferecendo, como a gente pode melhorar o nosso trabalho, tá? Na prática, como a gente cobra? Cada terapeuta vai definir a forma de cobrança dele, tá? Mas é muito importante você ter isso claro, ter combinado com o seu cliente na primeira sessão como você vai cobrar. Então, primeira coisa, você precisa ter combinado com ele num contrato terapêutico. Tem um vídeo aqui sobre contrato terapêutico, para quem tiver dúvida, por favor assista. Tem 2 vídeos sobre contrato terapêutico, tá? Então você precisa definir com ele como vai ser essa cobrança, o valor, quando ele pode pagar, se ele vai pagar cada sessão que ele vier, se ele vai pagar cada 15 dias, se ele pode pagar uma vez por mês, como ele vai pagar em dinheiro, cheque, transferência, cartão, como ele vai fazer esse pagamento. Então você precisa deixar isso bem claro e eu sugiro deixar isso claro num contrato terapêutico, tá? Se faltas, como é que você vai cobrar, nesse vídeo eu explico bem direitinho como fazer isso, tá? Que eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso.
Então você precisa ter isso combinado. Se você tiver isso bem combinado, bem claro, bem transparente com o seu cliente, vai ficar muito mais fácil para você cobrar depois. E aí, como é que a gente fala sobre dinheiro? Por exemplo, vamos imaginar que o cliente combinou de pagar a cada 2 sessões e ele não pagou nessas 2 sessões, né? Como a gente vai cobrar esse cliente? Naturalmente, tá? Você vai falar com o seu cliente sobre dinheiro como você fala sobre qualquer outra coisa, né? É como você fala, por exemplo, sobre combinar horário, como você escreve lá para ele pelo WhatsApp, às vezes, ó, vamos combinar horário, tal horário não tenho, mas a gente pode fazer tal dia, né? A gente conversa com naturalidade sobre o horário. Da mesma forma, a gente vai conversar com ele sobre dinheiro. Ó, você já tem 2 sessões para pagar. Como é que você quer fazer? Você prefere pagar em transferência? Você quer que eu te passe? Como a gente vai combinar, tá? Então, isso é bem importante para o cliente não se sentir incomodado e nem você ficar incomodado. Você não está fazendo nada de errado, você só está lembrando. Muitas vezes as pessoas esquecem de pagar, isso acontece, né? Acontece com a gente também. Então, até é bom alguém que cobre para lembrar a gente de pagar, tá? Então, você deve falar sobre isso com naturalidade. Agora, se isso começar a ser um problema, se, por exemplo, o paciente começar a não pagar as sessões ou sempre atrasar, aí isso precisa ser conversado na psicoterapia, na sessão mesmo de psicoterapia, porque isso é uma parte do contrato e que ele não está cumprindo. Como, por exemplo, se o paciente sempre atrasa, se o paciente não vem, várias coisas que a gente combinou com ele, se ele não está cumprindo, a gente precisa conversar sobre isso na sessão de psicoterapia. O que está acontecendo com ele? Que funcionamento é esse? O que acontece que ele não está conseguindo cumprir os acordos que a gente combinou, né? E aí a gente precisa olhar também para isso como um conteúdo dele. Como tudo na psicoterapia, a gente precisa ver o que está acontecendo com ele, que aspecto é esse, o que está acontecendo nessa relação que ele não está cumprindo com você, o que foi combinado, enfim. Aí a gente talvez precise aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu acho que é isso, então. Acho que quando a gente recebe também a gente deve agradecer, ficar grata, agradecer, dar muito obrigado, ok. Mas também não precisa exagerar, né? Eu acho que tratar o dinheiro com naturalidade é falar sobre ele e agradecer quando você recebe e pronto. Ele é só uma parte do trabalho aí que você tem feito, que você faz uma parte do serviço, tá? E aí, se tá tudo ok, você não precisa nem conversar sobre dinheiro. Se o paciente está te pagando, você agradece, ok. E você não precisa falar sobre isso. Só quando tiver algum problema em relação a isso, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, eu fico à disposição se tiverem outras dúvidas. Um abraço.